Yakuza, prostituição e briga de gangues. Flagrantes no bairro mais perigoso do Japão. Baka Gaijin, vídeo patrocinado pelo Hexfuel. Eu, pessoalmente, tô bem empolgado pra ver esse vídeo do Baka Gaijin. Porque quando o Baka ele se propõe a fazer um vídeo longo sobre algum tema específico do Japão, é muito bacana. Então bora lá ver o que ele encontrou, né, no bairro mais perigoso do Japão. Se for isso mesmo que ele tá prometendo no título, né, Yakuza, prostituição e briga de gangues, vai ser mitado, hein. Caralho, olha aquele carro. Miau. Que isso? Que isso, porrada? Quem acompanha o canal aqui desde o começo já tá ligado lá em Kabukicho, né? Acho que é um dos bairros que eu mais passo aqui no canal, porque ele não só é um dos lugares que tem as melhores histórias também pra contar aqui de Tóquio, como também é um dos lugares que tem a melhor estética, né? Então eu gosto bastante de andar por lá, tirar foto por lá. Então quem acompanha aqui o canal desde o começo já tá cansado de ver a região de Kabukicho e escutar as histórias de lá, né? Mas, como nunca é demais, né? E tem muita gente que chegou muito bonito esse take de São Paulo atrás dele, no meu canal depois do a paisagem natural de São Paulo, né? Isso aí, ó, só prédio. começo, né? Não tem uma montanha, não tem nada lá, prédio, prédio, prédio. Que era aquela época que eu falava mais sobre esses assuntos de Yakuza, de máfia, né, essas coisas. Então tem gente que acabou não pegando essa parte e não sabe, né, sobre as tretas que a gente já falou. Então eu vou fazer um vídeo dessa vez, vai ser tipo um compilado, assim, de todas as tretas de Kabukicho, tá ligado? Todas as histórias que tem pra contar sobre aquele bairro. Enquanto isso eu vou andando por lá, na chuva de noite, como são assuntos é isso que eu quero, né? Porque eu não peguei todos os vídeos dele, então um grande compilado vai ser muito interessante a gente acompanhar. Interessantes, né? Acho que também nunca é demais, sempre tem alguma coisa nova pra acrescentar. As imagens são sempre muito bonitas, né? E pra quem chegou no meio do caminho aí no canal, provavelmente vai ter muita coisa interessante, muita coisa nova aí pra saber sobre. Ele é muito esperto, né? O que o Baka fez? Ele aproveitou que ganhou muitos novos seguidores por causa dos vídeos que ele gravou no Brasil. E agora ele tá reintroduzindo essa galera ao canal dele, né? Ou melhor, introduzindo, né? Então muito bom ele fazer esse compiladão aí. Essa região de Tóquio que é a região com a maior atividade da Yakuza, né? A maior atividade da máfia aqui em todo o Japão. E é isso, mano. Vamos andar lá, vamos lá. Eu acho que a máfia japonesa, a Yakuza, não tancaria uma semana no Rio de Janeiro. Uma semaninha, não tancaria. Bom, sempre que eu venho gravar aqui em Shinjuku, eu acabo inevitavelmente passando aqui pelo Omoi de Yokocho antes de seguir ali para Kabukicho, né? Porque esse beco aqui tem uma atmosfera muito legal, né? As lanternas, fumaça, ainda mais na chuva, fica tudo muito dinâmico, então eu gosto sempre de passar por aqui para mostrar. Para quem não sabe, esses becos aqui, que em japonês eles chamam de Yokocho, né? Tem um monte deles espalhados pelo Japão inteiro, né? Sim, e eu já reagi aqui a um grande vídeo do Baka, tá? Fazendo um top 10 de becos do Japão. É um vídeo muito legal e divertido. Então, só vai. Principalmente aqui em Tóquio. E esses becos, eles foram construídos, a maior parte deles, né? No período pós-guerra, ali no final dos anos 40, começo dos anos 50. E não são todos, tá? Mas muitos deles eram... Cara, interessante isso. Na minha cabeça, a maioria desses becos era uma herança, né, arquitetônica da época do Japão Edo, né? Da época que Tóquio se chamava Edo. Então, na minha cabeça era isso. Mas não, é algo mais recente, é algo depois da guerra, né? Bacana. Usados como rota de mercado clandestino, tá ligado? Porque durante a guerra, lógico, né, tinham diversos produtos, diversas mercadorias que ficavam em falta aqui no Japão. Então os japoneses muitas vezes roubavam restos de suprimentos das tropas americanas, né? Tá errado. Às vezes eles organizavam assaltos no porto de Tóquio, quando chegavam os navios trazendo suprimentos, né, para os soldados americanos. Japonesa loura é novidade pra mim. E aí eles vendiam essas mercadorias roubadas e mercadorias contrabandeadas, né, escondidos aqui nesses becos. Só que aí o tempo foi passando, o Japão foi se recuperando dos danos da guerra, né? E os becos acabaram ficando aqui espalhados pela cidade. Aí com o tempo, como já não tinha mais a necessidade de manter o mercado clandestino, os japoneses foram transformando as Pô, esses caras aqui são sacanagem, esses caras aqui? Em izakayas, né, que são esses barzinhos tradicionais japoneses. Pô, que isso, cara? Não, pera aí, volta aqui. O que eles estão fazendo aqui, transformando as estão bancando o Scooby-Doo? lojinhas em izakayas. Enlouqueceu. Né, que são esses barzinhos tradicionais japoneses que tem hoje aqui.
Aí hoje isso aqui é ponto turístico, né? Porque a estética é muito interessante, justamente por ser tudo tão orgânico, né? Construído Um bando de esquisito. ali no calor do pós-guerra, né? Então os turistas gostam muito, né? É sempre lotado de gringo aqui. Fato. Todo mundo sempre tirando muita foto. Gostam muito na chuva. E esse aqui que a gente passou é o Omoi de Yokocho, né? Que significa Beco das Memórias. Acho que esse é o mais famoso daqui de Tóquio, né? Mas quem me acompanha aqui já tá ligado que tem um monte desses becos, né? Pela cidade toda. E o Baka é um sommelier de becos, né? Alguns bem afastados aqui do centro. Então inclusive é meio que meu hobby, assim, ficar procurando esses becos espalhados pela cidade pra tirar foto, né? Que eu gosto bastante de fotografia de rua. E eu vou postando lá no Insta, né? É meio que vira um hobby, assim, ficar caçando os becos escondidos pela cidade, né? Mas enfim, vocês sabem que Tóquio, né? Apesar de ser considerada a maior cidade do mundo, na verdade não é tecnicamente uma cidade. Não? Não sabia. Porque na verdade aqui em Tóquio existe um número, existe um número maior de divisões geográficas do que no Brasil. Por exemplo, a gente tem aqui a província de Tóquio, né? Que é como se fosse o equivalente a um estado do Brasil. Sim. E a capital da província de Tóquio é um conglomerado de regiões administrativas que também chama Tóquio. É tipo o Rio de Janeiro, município, que é a capital do estado do Rio de Janeiro, não? E que a gente popularmente entende como sendo uma cidade. Mas então assim, os bairros de Tóquio, que no papel se chamam regiões administrativas especiais, na verdade são como se fossem assim pequenas cidades, né? Cada uma com seu governo regional independente. Não sabia disso mesmo, cara. Cara, eu tô pensando que eu vou estar cheio de tatu e quando eu for pro Japão, no mínimo vai ter umas denúncias de suspeitas de Yakuza, já que lá a tatuagem é mal vista e penso que é pessoa de gangue. Não exatamente, Zuna. As tatuagens da Yakuza são bem específicas, não é qualquer tatuagem. Não é porque tu tatua, sei lá, mano, um personagem de anime que os caras vão achar que tu é da Yakuza, tá ligado? Então assim, a gente costuma dizer popularmente que Shinjuku é um bairro de Tóquio, mas tecnicamente falando, Shinjuku é uma cidade, né? Tipo, as tatuagens da Yakuza são até mesmo algo bem artístico, entende? E é feito de uma maneira bem específica. É diferente da maquininha e tudo mais, do jeito que se faz hoje em dia, né? E dentro de Shinjuku, sim, a gente tem os bairros. E Kabukicho é um desses bairros, que é pra onde a gente tá indo agora. Eu acho importante falar isso. Botar Tolta Takemichi, vai botar medo neles. Aí tu vai apanhar. Só pra deixar claro, né? Que essa região aqui de Shinjuku, ela não se resume só a Kabukicho. Shinjuku é gigantesca, né? A gente costuma dizer que Tóquio é uma cidade policêntrica, né? Que tem vários centros. Fato. Mas se tivesse que destacar um centro específico como sendo o principal, sem dúvida seria Shinjuku. Nossa, os carros lá são tudo quadrado, né, mano? Bizarro. A estação É tudo quadradão os carros de lá. de Shinjuku aqui é a mais movimentada do mundo. Tem 3,5 milhões de pessoas passando por ela todo dia. Shinjuku é a região com a maior concentração de estrangeiros em todo o Japão. Então é uma cidade Olha lá, é só quadrado. extremamente cosmopolitana, né? Multicultural. Olha lá, os carros são só quadrado. Né? A densidade populacional aqui de Shinjuku Deve ser pra ocupar menos espaço, né? Tem uma é loja. de quase 20 mil pessoas por quilômetro quadrado. Então assim, Shinjuku é uma das principais regiões turísticas, uma das principais regiões comerciais, uma das principais regiões empresariais. Então, sem dúvida, é a região mais importante de Tóquio e, consequentemente, de todo o Japão, né? Dá pra dizer. E dentro de Shinjuku a gente tem Kabukicho, que é o maior distrito da Luz Vermelha, não só do Japão, mas do mundo também. Maneiro. Distrito da Luz Vermelha, que pra quem não sabe, É o distrito da putaria. é uma região boêmia, né? Com Boa. estabelecimentos voltados pro entretenimento adulto, que nem bares, boates, né? Casas de prostituição e essas coisas. Cassino? Tem a Blaze lá, será? Geralmente os distritos da Luz Vermelha são mais associados à prostituição, né? Fato. Só que como prostituição é crime no Japão, os estabelecimentos que se envolvem nesse ramo aqui, né? Geralmente são gerenciados pela Yakuza, né? A máfia japonesa. E isso acaba fazendo com que Kabukicho seja a região de Tóquio que tem a maior atividade da Yakuza, né? A maior presença da máfia. Então, Cadê a polícia pra resolver isso? Cadê a polícia? O Japão não é mil maravilhas? Cadê a polícia? Não resolve. consequentemente, Kabukicho é considerada a região mais perigosa de Tóquio. É claro que, né, como A região mais perigosa de Tóquio é a região onde o japonês pode ir lá transar, mano.
Que loucura, né? O Japão os valores estão tudo invertidos. A gente sempre fala aqui, o pessoal que acompanha já sabe, o conceito de perigo no Japão é completamente diferente do conceito de perigo no Brasil, Fato. né? O bairro mais perigoso de Tóquio, no caso, ainda é um ponto turístico. A estátua do Godzilla, né, que fica em cima do hotel ali no Hotel Gracie ali no centro de Kabukicho, né? Fica aqui, né, no bairro mais perigoso. Então, assim, esse bairro ele tem a fama de ser a região mais perigosa porque de fato é, né? Os índices de criminalidade são mais altos nessa região. Mas isso não quer dizer muita coisa numa cidade que nem Tóquio, né? Num país que nem o Japão, que tem as taxas de criminalidade tão baixas, né? Mesmo o bairro mais perigoso, O Load que foi lá tirar foto do Godzilla. ainda tem taxas muito baixas comparado com outros países e tudo mais, né? E ainda por cima, assim, né? A maior parte dos crimes que acontecem aqui geralmente acontecem entre os próprios membros de gangue, disputando território, né? Ou coisas desse tipo, assim, né? Ou pessoas bêbadas, às vezes, que saem da balada e arranjam confusão na rua de madrugada. Mas até aí tudo bem, né? Aí é uma noite no Rio de Janeiro. Né? Tem muito crime de extorsão também, né? Que acontece dentro das casas noturnas. Mas não existe, assim, por exemplo, a chance de você ser assaltado na rua, esse tipo de coisa, né? É um perigo diferente, mais associado, assim, ao submundo do crime. Então não tem perigo nenhum, Baca. Pô, o único perigo aqui é, sei lá, cara, eu abrir a Blaze agora e botar o cupom do Felipe Neto. É um perigo muito grande. Né? Dificilmente uma pessoa comum que não tem associação nenhuma com alguma organização Será que é a Yakuza que é dona da Blaze? criminosa, dificilmente uma pessoa comum teria algum problema andando por aqui, né? O único perigo que as pessoas comuns têm que tomar cuidado, principalmente os turistas nessa região, é com um golpe que eles chamam de botakuri, né? O pessoal, Bota o quê? Como é que é? principalmente os turistas nessa região, é com um golpe que eles chamam de botakuri, né? E que isso, O Baca? pessoal que acompanha já tá ligado. Não tô, não. Porque é muito comum, não só aqui em Kabukicho, mas em todos os bairros que tenham casas noturnas, né? Tá. De ficarem pessoas na rua que geralmente falam inglês muito bem, todo mundo muito simpático, todo mundo muito atencioso. O que já é muito raro, né? Porque o japonês falar inglês não existe. O japonês, ele foi biologicamente feito pra não falar inglês. Nenhum japonês consegue falar de fato inglês, tá? Só tô dizendo que isso não é verdade, eu entrego informação pra vocês. E eles ficam chamando turistas para entrarem nas boates, prometendo um preço bacana e tal. E aí a pessoa aceita, vai lá, enche a cara, passa a noite toda no bagulho. E na hora de sair é surpreendida com uma conta gigantesca, né? Com um monte de taxas extras que ninguém tinha avisado no começo que teria, né? Fato. Com valores muito absurdos mesmo, assim, que chegam a $2.000, sabe? Às vezes até mais. Pô, que isso? E se a pessoa tenta contestar, os funcionários se fazem de bobo, todo mundo esquece como fala inglês, né? E se no fim a pessoa se recusa a pagar, É tipo a série Aeroporto, onde quando um rapaz holandês que sabe falar inglês de maneira boníssima, ele é pego com 32 quilos de cocaína em cápsula dentro do intestino, depois dele enfiar via anal, ele desaprende a falar inglês do nada e só consegue falar o idioma original dele. E aí ele fica se falando desentendido e tudo parece um grande mar de merda. eles ameaçam, eles não deixam você sair e às vezes chegam até a agredir mesmo, né? E até por isso eles aplicam esse golpe especificamente em turistas, porque sem falar japonês, depois fica mais difícil de tentar buscar ajuda na polícia ou algo assim. Além da polícia muitas vezes também se recusar em se envolver nesses assuntos, porque eles tratam assim como se fosse mal entendido, sabe? Você que não entendeu que não tinha as taxas, tá? É por isso que no Japão não tem crime, que a polícia não quer trabalhar, entendeu? A polícia não quer fazer nada, os caras querem ficar mamando dentro do estado com o nosso imposto, aí não dá, mano. Pronto, começou a lacração. Tá ligado? É um mal entendido entre o cliente e o estabelecimento, não é um crime, tá ligado? Então, o perigo para as pessoas normais nesse bairro aqui é basicamente o perigo de acabar caindo num golpe, né? Agora, se você for mulher, né, acontecem muitas tentativas de aliciamento nesses bairros também. Os Aí não pode. caras ficam na rua, geralmente são japoneses jovens, e eles ficam de olho especificamente nas meninas, geralmente nas próprias japonesas, né? E aí eles grudam nelas, às vezes pra dar ideia mesmo, chavecar, né? Aquela chavecada saudável, né? É sempre muito importante chavecar. Que é o que aqui eles chamam de nampa, que é esse ato de assédio, de ficar... Não, aí não, mano, assédio não. Não, assédio não pode.
É errado, é ruim, é crime, cadeia. Chavecar até vai. Importunando as meninas na rua. Então é muito comum nesses bairros a gente ver as meninas fugindo, né? Elas apertam o passo pra sair de perto desses caras que ficam em cima delas, né? Mas às vezes acontece desses caras não estarem realmente só dando em cima das minas. Às vezes eles querem realmente recrutar essas meninas pra trabalharem nas casas noturnas, né? Às vezes nos host club, né? Nos snack bar, nos girls bar, que também tem muito por essas regiões. Que são estabelecimentos que aqui eles chamam de shakoin shokuten, né? Que são estabelecimentos sociais. Chaco, aquele do LOL. Que não são casas de prostituição, né? Esses restaurantes assim, esses lugares são bares ou restaurantes, né? Que a principal atração não é a comida, mas a socialização. Ah, bacana. Então você basicamente paga É tipo fazer live, né? A principal atração é a socialização. pra uma acompanhante te fazer companhia enquanto você bebe, né? Conversar com você. É tipo o mangá e anime de sucesso Namorada de Aluguel. Em alguns casos pegar na tua mão, mas nada muito Ah, eu além quero. disso, tá ligado? Os host club, eles têm de mulher e têm de homem também. É bem comum. E não é proibido igual a prostituição, até porque não é nada demais, né? Mas tem muitos turistas que acabam confundindo esses estabelecimentos sociais com casas de prostituição, porque as meninas que atendem nesses lugares geralmente se vestem com umas roupinhas mais sensuais, né? Elas ficam na rua segurando a plaquinha com o valor por hora do serviço. Pergunta para meu chat, ou para as pessoas dos comentários, caso esse vídeo é pro YouTube. Você teria coragem de ir numa casa de prostituição em um país estrangeiro? Só pelo luz? Tipo assim, tô solteiro, tô aqui num país estrangeiro, vou ficar 2 semanas nessa bagaça, eu não tenho ninguém, chavecar demora, Tinder não funciona. Não? O cara viaja pra... Não, irmão, ninguém viaja pra transar, né? Mas é que 2 semanas é muito complicado. Tu ficar na seca. 1 mês, então, ui. E quem web namora? Mano, web namora, cara. Para com isso. Né? Mas a gigantesca maior parte das meninas que a gente vê por aí, né? Que ficam na rua segurando essas placas, não são Só se fosse legalizado, tipo Amsterdã. Irmão, tu tá de sacanagem? prostitutas, né? Elas trabalham principalmente nesses bares. E o valor na placa é o valor da hora em que você pode ficar bebendo lá dentro, né? Porque você paga por hora e você fica lá aquele tempo específico lá dentro junto com elas, tá ligado? Agora, tem algumas mulheres que geralmente não... Gente, eu não falei... Caralho. Em momento algum eu falei em turismo sexual. Eu falei num exemplo hipotético de você estar num país, você querer se relacionar com alguém, e você não ter tempo pra isso necessariamente, e você fala, tá, é a solução. E, tipo, você vai lá. Tá ligado? Eu não falei nesse aspecto, nesse sentido, tá ligado? Porque já mais 3 pessoas falaram, mamãe, falei aí no chat. Não é nesse aspecto. são japonesas, principalmente chinesas, taiwanesas, Mitch, você esquece seu público é otaku? É, papo reto. muitas do sudeste asiático também, vietnamitas, filipinas, que são realmente prostitutas, né? E muitas delas são inclusive vítimas de tráfico humano, né? Elas são traficadas pra cá pra se prostituir. E elas são bem mais discretas do que as meninas dos bares, né? E elas ficam mais afastadas Fui pra Orlando, passei uma semana vendo o Mickey e resolvi aliviar. Pô, em Orlando, eu ia encaçapar muita mina aí, cara. do centro. E elas geralmente abordam os homens oferecendo massagem, né? Ah, eu quero. Não que não tenham casas de massagem também, que são realmente de Eu quero uma boa massagem tântrica. massagem no Japão, mas nesses bairros aqui, nos distritos da Luz Vermelha, se uma mulher chega te oferecendo massagem, geralmente o pessoal já sabe que é prostituição. Porque que nem a gente falou, né? Como prostituição é crime, elas não podem falar na lata o que elas estão oferecendo, tá ligado? Então elas oferecem massagem. A gente já falou aqui no canal diversas vezes, né? Mas só pra lembrar, como prostituição é crime no Japão, E é por isso que o irmão da Ior achava que ela fazia coisas erradas, porque ela contava pro irmão que ela era massagista, sendo que na verdade ela era uma assassina. Então fica aí uma curiosidade de Spy Family, um anime muito, muito famoso no Japão e no mundo. os bordéis geralmente se disfarçam de outros estabelecimentos para não serem pegos pela lei, né? Lá em Osaka a gente tem o distrito de Tobinta-Shinchi, que eu já passei aqui no canal algumas vezes,
em que os bordéis eles se disfarçam de restaurantes, né? E durante o atendimento o cliente e a garçonete se apaixonam e acabam casualmente tendo uma relação sexual ali mesmo no restaurante, né? No caso, o cliente paga pela refeição e não pela relação sexual, né? É, daqui a pouco aparece o narrativando pra reclamar. Ah, mas não teve antecipação pra essa transa. Não teve contexto, não teve argumento, não teve nada, tá ligado? Eu vou ter que simplesmente enlouquecer. Aí como a lei não consegue provar por A mais B que o cliente e a atendente não se apaixonaram de verdade, os estabelecimentos não podem ser considerados prostíbulos, né? Pô, é uma boa forma, né? De se aproveitar de uma brecha da lei. Aqui em Tóquio esse tipo de estabelecimento não é tão comum. Aqui o que a gente mais tem são os soaplands, que são... Alguém aí tá afim de se apaixonar por mim depois de uns 10 minutos de diálogo? casas de banho, né? Onde o cliente paga para ser banhado, para receber uma massagem. Mas aí, claro, funciona como um puteiro normal, né? Só que, como também não tem como fiscalizar o que acontece dentro de cada sala de banho, além não tem como provar que se trata de um bordel. Então a prostituição no Japão corre solta. É um mercado que movimenta milhões todo ano, né? Mas os estabelecimentos funcionam por meio de brechas na lei. Queria muito tomar um Tá banho. ligado? Não é legalizado, né? Agora, aqui em Kabuki... Essa transa foi barba de Tchekov. Narrativamente essa transa não faz sentido. E também Roppongi, né, que é outro distrito boêmio aqui de Tóquio, é bem comum da gente ver muitos africanos trabalhando nas ruas, né, chamando turistas para entrarem nas boates, na intenção de aplicar o golpe mesmo, né, aquele que a gente falou, o Botakuri. A maior parte deles são nigerianos e ganeses. E os mais velhos vieram aqui pro Japão nos anos 80 e 90 para trabalhar em fábricas, né, igual os brasileiros descendentes fazem até hoje, né? Mas os africanos vinham quando o Japão ainda estava passando pelo milagre econômico lá, tá ligado? Só que depois que a bolha econômica estourou, lá no começo dos anos 90, muitos deles acabaram perdendo o emprego, né? E naquela época, grande parte dos estabelecimentos adultos daqui de Kabukicho ainda eram gerenciados por chineses e coreanos, né? Até hoje ainda tem uma presença razoável das tríades, né? A máfia chinesa. Chewbacca, tu tá maluco, cara? Olha o que tu tá falando aí, cara. Por aqui também no bairro, mas é bem menos do que antes, né? Eu já cheguei a falar num vídeo sobre o caso da espada do dragão azul. Espada do dragão azul? Que foi um conflito interno das tríades de Pequim e de Shanghai, que aconteceu num restaurante aqui desse beco que a gente tá agora, um restaurante chinês, né? E que aconteceu nos anos 90 e deixou gente morta e tudo mais. Mas aí, né, quando a economia... Os caras de Pequim e Xangai foram pro Japão cair na porrada num beco. Porra, isso aí é muito foda. A economia japonesa começou a estagnar e muitos estabelecimentos desses chineses e coreanos começaram a falir aqui em Kabukicho, né? Acabou formando um vácuo, né, no mercado de entretenimento adulto. E aí os africanos, principalmente os nigerianos que estavam aqui no Japão desempregados e que tinham juntado um bom dinheiro trabalhando nas fábricas, eles viram a oportunidade de assumir o lugar deles, né? Então eles começaram a abrir várias casas noturnas aqui em Kabukicho. E até hoje, né, tem muitos africanos que são donos dessas casas noturnas. E hoje tem muitos africanos mais jovens que vêm aqui pro Japão com visto de estudante. E aí eles são contratados pelos conterrâneos deles para trabalhar aqui nas boates, né? Só que aí, claro, né, como trabalhar como? o mercado da prostituição é geralmente dominado pela Yakuza, muitos desses africanos passaram a se envolver com a máfia para entrar no ramo da prostituição também, né? Caralho, mano. A Yakuza hoje em dia não atua mais na rua, né? Igual era nos anos 60. Naquela época a Yakuza tinha, tipo, 200 mil membros, né? Hoje em dia eles têm ali algo em torno de 20 mil. Papo reto, mano. Será que é aí que tá um bilu, bilu, bilu? Então hoje, né, esses membros que restaram da Yakuza, eles estão geralmente envolvidos com coisas grandes, né? Crimes de colarinho branco, com grandes empresas, até com o governo mesmo, né? Mas claro que eles ainda precisam de gente trabalhando na Foda que se eu subir esse vídeo pro YouTube, ninguém vai entender nada do ambilu. rua, né? Pra fazer esse aliciamento e tudo mais. Então muitas vezes esses africanos, eles trabalham no front, né? Eles dão a cara aqui na rua, eles não são membros da Yakuza. Cadê? Então me mostram aí, então. Mas às vezes eles
tem alguma relação com a máfia lá no topo da cadeia, né? E fora isso, hoje em dia, mesmo que não tenham associação com a máfia, Me mostram aí então, Baca. já se formaram também algumas gangues independentes de africanos, né? Tem Gangue de africano no Japão é várias pica. gangues do Sudeste Asiático que também atuam por aqui, Pô, muito pica esse conceito, tá? filipinos, vietnamitas. Nunca vi um mangá de gangue ter uma gangue de africanos. Tem as tríades, né, que nem eu falei. Eu li uma vez recentemente, né, Esse rapaz aqui era africano, não era? vietnamitas. Tem as É, acho tríades, né, que é. É sim. que nem eu falei. Viu? Pedi pro Baca mostrar, ele mostrou. Eu li uma vez recentemente, né, uma matéria que citava uma gangue grega que também vinha tentando competir no mercado aqui de Kabukicho. Gangue grega? Pô, mas aí tu tá de sacanagem, não existe. Porra, Baca. Gangue grega? Não existe isso, irmão. Fora outras Nem tem grego no Japão, irmão. gangues de japoneses mesmo, né, sem ser Yakuza. Então o mercado aqui é muito concorrido, o território é muito concorrido. Aqui tem mais um, ó. Ó, aqui, ó. Tem mais um, ó. Tem mais outro aqui, ó, na frente. O que acaba levando a muitas brigas de rua, né, que acontecem nessa região. Que nem essa daqui, por exemplo. Caralho! Caralho! Espanca ele! Mete a porrada nele! Isso! Isso mesmo! Bica ele! Bica ele! Isso! Caralho! Porra! Tá maluco? Bateu no cara do nada! Onde ele tá? Onde ele quem? Ai! What the fuck? Cara, e o Baca filmando, né? Se começa um tiroteio ali, fudeu. Loucura, mano. Como vocês puderam ver, o japonês chegou cobrando o africano sobre alguém, né, perguntando cadê ele, cadê ele. Cadê ele? Ou os caras sumiram com algum parceiro dele, ou ele tava procurando por alguém específico, algum deles mesmo, né, algum africano específico, não dá pra saber, né. É, não dá. Agora, vocês devem ter percebido que o japonês tinha várias tatuagens na perna, né. Fato. E aqui no Japão a gente tem o costume de associar tatuagem diretamente com a Yakuza, né. Sim. Até por isso que ainda tem tanto tabu, né, na sociedade japonesa em relação à tatuagem, né. Fato. Tem muitas academias, muitas praias, muitos onsen, né, aqui que tem placas pedindo muitas vezes pra você cobrir as suas tatuagens antes de entrar, justamente porque tem muita associação com a máfia A Nami de One Piece, que é uma Yakuza, tá? Fica aí a curiosidade. ainda, né. Agora, quem conhece um pouco, né, sobre a Yakuza, sabe que as tatuagens deles são tatuagens específicas, né. Cara, eu entendo muito, cara. Acabei de dar essa aula ainda há pouco aí pro rapaz do meu chat. Lá vem o Baca falar sobre isso. Eles geralmente têm tatuagens naquele estilo bodysuit, né, Isso. que é aquele estilo que cobre o corpo todo, como se fosse uma roupa. E são sempre tatuagens com desenhos, né, com traços orientais. Então assim, apesar desse japonês que tretou aí ter bastante tatuagem nas pernas, né, dava pra ver que claramente não eram as tatuagens tradicionais da Yakuza, né. Até porque um Yakuza nunca se submeteria a uma situação como essa aí que o cara passou, tá ligado? Verdade. Mas, que nem eu falei lá no começo, né, Até porque um Yakuza não estaria usando um shortinho que estaria acima dos joelhos, né? Eu uso, porque eu não sou Yakuza. é até mais provável de imaginar, né, que os africanos trabalhem pra Yakuza em algum nível do que esse japonês aí tivesse alguma relação com a máfia nesse caso. Fato. Sabe que por muito tempo, né, como toda a criminalidade do Japão sempre foi associada a Yakuza, até hoje, né, toda vez que a gente pensa em crime no Japão, a gente logo pensa na Yakuza. A gente vê um japonês tatuado brigando na rua, a gente já pensa que ele é da Yakuza. E acontece que o governo japonês fez essa mesma associação no passado. Como quase todas as atividades criminosas do Japão tinham sempre alguma associação com a Yakuza, lá para os anos 90, o governo japonês começou um esforço muito grande para tentar desestabilizar a máfia. Até por pressão internacional também, né?
O problema é que o esforço para acabar com a máfia algumas vezes foi maior do que o esforço para acabar com o crime em si. O que acabou produzindo algumas leis especificamente feitas contra a Yakuza e não necessariamente contra o crime que eles cometiam, tá ligado? Então, conforme a Yakuza foi saindo das ruas, outras gangues foram Apenas pessoas normais, se formando no vácuo vivendo e existindo. das leis anti-Yakuza, porque a atividade em si não foi penalizada, tá ligado? Então, se você não for da Yakuza, você pode continuar fazendo o que eles faziam, como se as leis novas não existissem, tá ligado? E É, porque depois dos 25 anos, né, a mulher, ela não se preocupa mais com beleza, né? Esse é um ensinamento que Jean L. nos passou. E aí nisso se formaram as gangues Hangure, né, que na tradução direta significa Todas as mulheres são lindas, Smith. Menos as feias. Caralho, que leitura. algo assim como meio cinza, justamente porque essas gangues elas atuam numa área cinzenta da lei, né? Fato. Elas cometem crimes graves, mas como eles não são da Yakuza, muitas vezes eles conseguem passar quase ilesos, né, com punições bem tranquilas. É mais ou menos igual à situação da prostituição, né? O crime no Japão, ele funciona quase que inteiramente por meio dessas brechas na lei. E uma das principais características dos membros dessas gangues Hangure são as tatuagens que eles têm, né? Hangure. São tatuagens diferentes da Yakuza, porque eles seguem mais o estilo ocidental, né? Alguns têm umas tatuagens muito parecidas com as do cartel mexicano, por exemplo. Então, se fosse pra arriscar, eu imagino que seria mais plausível dizer que esse japonês que tretou aí seja de alguma dessas gangues Hangure do que da Yakuza, né? As gangues Hangure, obviamente, não chegam nem perto de serem organizadas igual a Yakuza, nem como os Bosozoku lá, que são aquelas gangues de motoqueiros que também são famosas aqui no Japão. Isso aí é... Tokyo Revenge. Mas como os Hangure atuam no vácuo das leis anti-Yakuza, eles acabam se sentindo mais à vontade para serem agressivos em público, né? Porque mesmo que eles sejam presos, o simples fato deles não poderem ser associados com a máfia já livra eles das leis anti-Yakuza e a pena acaba sendo bem mais branda, né? Isso é verdade. Então, grande parte dos crimes mais violentos que acontecem na rua hoje em dia aqui em Tóquio são geralmente com essas gangues Hangure. Eles também se envolvem muito em crimes cibernéticos, né? Que é uma coisa que a Yakuza não fazia tanto, até porque na época deles não era tanto uma possibilidade, né? Não tinha como hackear, né? Hackear o Face dos outros. Mas hoje em dia acontecem muitos golpes, ainda mais porque a população japonesa é muito idosa, né? 30% da população japonesa é idosa. Então essas gangues Hangure têm diversos esquemas, assim, iguais esses que a gente está acostumado no Brasil também, de ficar ligando para os idosos, se passando pelos filhos ou pelos netos deles, né? E dizendo que precisam de ajuda com dinheiro, né? Que Eu preciso. sofreram um acidente, coisas Eu sofri. assim. Então, enfim, essas brigas de rua são razoavelmente comuns aqui nesse bairro. Eu acho bizarro como é falado das tríades, Yakuza ou a máfia italiana, sendo que o crime organizado brasileiro está numa escala muito maior que elas. É porque rola uma romantização, né? Do crime lá fora. Dependendo do dia, dependendo E o pessoal não leva a sério o crime daqui porque o pessoal já tá acostumado com o crime daqui. da hora e das Tal como o japonês não leva a sério a Yakuza porque já tá acostumado com o crime da Yakuza lá. É algo mais cultural. ruas, né? É bastante fácil de flagrar alguma situação como essa que a gente acabou de ver. Quem acompanha aqui as lives já viu. Essa não é a primeira vez que a gente vê uma treta dessas acontecendo. Geralmente não dá em nada, né? Até porque parece que o pessoal não leva muito jeito pra briga, o que é bom, né? Então, essas tretas geralmente se resolvem bem rápido. Arma de fogo foram praticamente erradicadas aqui do Japão. E é por isso que em Boku no Hero não tem arma de fogo. Fica aí a resposta ao vídeo do linkzinho sobre isso. Né? Nem a polícia usa arma de fogo aqui. Tanto que até o cara que atirou no Shinzo Abe recentemente, ele teve que fabricar a própria arma de fogo caseira, né? Porque é realmente inacessível aqui no Japão. Só mesmo a Yakuza, né, em casos específicos de demonstração de poder, geralmente para resolver alguma disputa interna mesmo, de vez em quando eles cometem algum assassinato com arma de fogo, mas é muito difícil, né? São casos bem pontuais mesmo, né? E que nem eu falei, esses crimes geralmente não chegam nas pessoas comuns, tá ligado? Só se você realmente tiver... É muito complicado. Mas isso é bacana, cara. Isso é bacana. Porque, tipo, se tu bota em perspectiva o Brasil, cara, hoje em dia, os malucos têm armamento pra derrubar helicóptero, pô.
pra perfurar tanque de guerra. Não ironicamente. Se você vê um telejornal do Rio de Janeiro, sempre vai ter apreensão de arma e é tipo uma arma absurda que derruba helicóptero. Tá ligado? Pô, tem maluco que é preso com um lança-foguete. Não ironicamente. Então, é uma escala muito absurda em comparação, tá ligado? E aí a solução pra alguns no Brasil é: ah, mano, se o pessoal tá armado, vamos liberar arma pra geral, né? Sendo que não. O objetivo tinha que ser desarmar todo mundo. Porque a arma foi feita pra matar, né? Já entrei nesse debate. A arma, ela foi feita pra matar. Mesmo se você se defender, o que é justo, você tá matando alguém. Então, no final, ela foi feita pra matar. De alguma forma envolvido no mundo do crime ou algo assim, aí a coisa pode chegar pro seu lado. Agora, só de andar pela rua... Não, sim. Dar arma pra todo mundo não é a solução. Na verdade, esse afrouxo que teve no último governo pra poder liberar arma pra população só fez mais pessoas do crime organizado conseguir comprar arma de maneira mais facilitada. Essa é a grande verdade. Ainda aqui no bairro mais perigoso de Tóquio, é mais fácil morrer de infarto do que de vítima de um crime, tá ligado? Agora, outro motivo... A galera esquece que os criminosos não têm laços com o Estado. Os criminosos, eles vêm do Estado, tá ligado? É por isso que a guerra contra as drogas não adianta. Não adianta a polícia invadir uma comunidade, ter tiroteio, morrer policial, morrer traficante, morrer morador inocente. Porque no final, não vale de nada. Porque o verdadeiro culpado não tá na comunidade. Sabe? Ele tá em outro lugar. Ele tá num prédio de 40 andares financiando a porra toda. É ele que compra a droga e manda pra lá pros caras revenderem. Saca? Então é literalmente isso. O problema é muito além. E todo mundo sabe disso. Só que é um bagulho tão entranhado, tão enraizado no Estado brasileiro, que não tem o que fazer. Se você... Cara, papo reto. O Rio de Janeiro tem muita piada, né? Do Rio de Janeiro e tudo mais. Quem mora no Rio de Janeiro sabe. Mas quem vem de fora morar no Rio de Janeiro é um bagulho totalmente diferente. Porque é ritmo de guerra, cara. E eu não tô zoando. Rio de Janeiro, pra quem mora, já tá acostumado. Mas, cara, é um bagulho de tipo... Toda hora tu tá na rua, passa carros com pessoas com fuzil na mão, policiais, indo atrás de bandido, pô. O tempo todo. Tá ligado? É helicóptero o tempo todo, é caveirão o tempo todo. É isso o tempo todo. É tiroteio o tempo todo. Pô, outro dia tava tendo tiroteio numa comunidade aqui perto. Cara, era tiroteio e estavam tacando granada. Dava pra ouvir daqui a granada. E depois passou na televisão a reportagem. Tipo, granada, tá ligado? Olha o nível, mano. É um bagulho totalmente desproporcional, velho. E tipo, aqui no Rio de Janeiro tem certos lugares que você não pode entrar, sabe? Então se você é fora do Rio de Janeiro, você vem pra cá, é uma série de regras que você tem que aprender. Que se você não pega de primeira, tu morre. Essa é a verdade. Que é assim que funciona. E a parada do Rio de Janeiro é que o crime tá tão enraizado no Estado, nas instituições que deveriam proteger, que já virou uma coisa só. Então não tem mais volta, tá ligado? Pelo qual a região aqui de Kabukicho voltou a chamar a atenção mais recentemente foi pelo caso das Toyoko Kids, que a gente já falou sobre elas aqui no canal, tem um vídeo mais detalhado só sobre esse assunto. Mas resumindo, são adolescentes que fogem de casa, principalmente porque não aguentam a pressão do sistema de ensino, da sociedade japonesa no geral. Cara, é muito doido, cara. Parece que tu tá em outro planeta, sabe? Né? É que parece muito coisa de filme, né? E eu entendo. Mas é realmente coisa de filme. Rio de Janeiro é coisa de filme, cara. Não tem muito o que fazer mais. É um bagulho que nunca vai acabar. Nunca vai acabar. Só piora, só piora. É isso. E passam a morar nas ruas aqui de Kabukicho. Esse movimento ele foi muito impulsionado pelas redes sociais alguns anos atrás, porque a molecada fica postando dia a dia, morando aqui na rua, fazendo bagunça, bebendo. E aí acaba passando uma imagem enganosa, né? Acaba romantizando a vida na rua, como se fosse fácil, né? Como se fosse legal. E acaba induzindo outros adolescentes a virem pra cá
pra se juntar a eles, né? A polícia recentemente espantou eles daqui do Largo de Toyoko, que é essa área aqui em torno do prédio do Godzilla, que era onde eles tinham armado meio que um acampamento, né, com barraquinhas, alguns colchões. Mas pelo que se sabe, eles ainda estão em situação de rua, só que agora eles ficam mais dispersos e ficam hospedados de noite nesses hotéis cápsula, também nesses net cafés, né, que são baratos e tem de monte por aqui na região. E a mídia japonesa trata essas Toyoko Kids como se eles fossem uma gangue, mas eles não se consideram uma gangue, porque eles não são organizados, tá ligado? Pô, eu lembro quando eu pegava BRT. BRT é tipo um ônibus, né? Que tem no Rio de Janeiro, um ônibus articulado. São 2 ônibus em um só. E eles têm uma linha, tipo trem, né? Vai indo. Pô, cara, era tipo, tu tava no BRT, toda hora o BRT parava, entrava policial tudo armado, olhava a galera, ia olhando. Você aí, desce. Você aí, desce. Você aí, desce. Pode seguir. E era toda hora. Pegava o BRT, parava o BRT, entrava policial. Porque, assim, acho que o motorista, ele apertava o botão, tá ligado? Tipo, quando entrava alguém suspeito, ele já apertava o botão pro policial ir lá dentro ver o que tá acontecendo. E toda a estação tinha, mano. É muito doido. Só que justamente por eles ficarem, né, nessa situação aqui na rua e acabarem inevitavelmente entrando em contato com as gangues daqui, com álcool e com drogas, né, e tudo mais, eles acabam ficando agressivos e cometendo crimes, né? Já teve pelo menos um caso de assassinato de um morador de rua que foi atribuído às Toyoko Kids aqui em Kabukicho. Então, assim, de todos os lugares, né, que esses adolescentes poderiam ter se reunido aqui em Tóquio, Kabukicho é o pior, tá ligado? Porque com esse tanto de gangue disputando território aqui, toda essa molecada vulnerável acaba ficando exposta à exploração, né? Porque eles precisam de dinheiro, lógico, né? Então eles acabam aceitando trabalhar pras gangues. Aí os caras arranjam documentos falsos pra molecada e eles trabalham aí na noite, né? Em contato ali com vários bagulho errado. Vira e mexe tem caso de assédio envolvendo as meninas menor de idade, né? Inclusive um caso famoso que aconteceu recentemente foi o de um líder de uma ONG que supostamente dava suporte psicológico para as Toyoko Kids aqui na rua. E o cara foi acusado de ter assediado uma adolescente que estava se consultando com ele. Aí o cara foi preso e depois morreu na prisão. Ninguém deu muitos detalhes também sobre a morte dele, mas provavelmente alguém matou ele lá, né? Mas aí, claro, né, tudo isso acaba mexendo muito com o psicológico da molecada. Só para eles terem fugido de casa, já dá para imaginar que eles já passavam por problemas psicológicos. Eu vi várias estudantes já nesse vídeo andando por esse bairro. E assim, estudante, mulher, neste local, a gente sabe que não é bom sinal. Né? Aí aqui na rua, em contato com o crime, em contato com o álcool. Eu já li mangás o suficiente pra saber disso. Muitas vezes passando necessidade, a cabeça vai pros infernos, né? O bagulho chegou no ponto, de alguns anos atrás, um casal de adolescentes que faziam parte da Toyoko Kids, tinham por volta ali dos 14, 15 anos, e os dois se jogaram juntos do topo de um prédio aqui no centro de Kabukicho porque não aguentavam mais a vida na rua e não tinham coragem de voltar para casa. Enfim, tudo muito complicado, né? Kabukicho sem dúvida, uma das regiões com mais história aqui em Tóquio. É um bairro muito dinâmico, né? Tem sempre muita coisa acontecendo. Até porque, que nem eu falei, é a região de Tóquio com a maior quantidade de gangues, né? A maior presença da máfia. Tem diversos escritórios da Yakuza aqui em Kabukicho. Tem vídeos no YouTube de japoneses mostrando os locais exatos em que ficam os escritórios da Yakuza aqui nesse bairro. Porque não é segredo, tá? São realmente estabelecimentos. Alguns são até registrados no Google. Então é bem tranquilo de achar. Os caras, eles mostram até onde é que fica, tá ligado? Fora isso, né, alguns quarteirões daqui fica também a Korean Town, de Shinjuku, que nem eu falei, né, é a região de Tóquio que tem a maior quantidade de estrangeiros. Videogame. Então, além de ter uma boa comunidade de coreanos ali na Korean Town, lógico, né, também tem uma comunidade razoável de indianos, pessoal ali do Oriente Médio também. Sempre tem muita gente do Sudeste Asiático, vietnamitas, filipinos, indonésios, nepaleses, tem muitos também, pessoal do Sri Lanka, que eu não sei nem como é que fala, quem nasce no Sri Lanka, não sei como é que fala, mas enfim, também é um dos principais pontos turísticos de Tóquio, então também tem sempre muitos turistas que também vêm pra cá pra estudar, fazer intercâmbio
acabam se hospedando aqui por essa região aqui. Então, é uma região muito interessante. Até por todos os seus problemas, é uma região muito interessante, tá ligado? E esteticamente muito interessante também. Eu gosto bastante de vir tirar foto aqui, principalmente na chuva por conta dos reflexos. Quem acompanha aqui o canal já tá ligado que é uma das minhas regiões preferidas aqui de Tóquio, né? O pessoal sempre fala de como lembra também os videogames, né? Principalmente quem joga a série Yakuza, né? Os cenários do Videogame. jogo são inspirados nesse bairro aqui, porque é a região de fato onde tem a maior atuação da máfia, né? Então, é isso. Espero que vocês Videogame. tenham gostado. Esse foi um resumo ali sobre todas as histórias. São coisas que eu já tinha comentado. Quem acompanha aqui meu canal já tá ligado de todas essas histórias, mas eu fiz um resumão agora, né? Um compilado de todas as histórias recentes aqui de Kabukicho, que tem muitas histórias antigas também. Só que esse é um compilado sobre as histórias mais recentes aqui do bairro. Espero que vocês tenham gostado. E é isso aí, né? É nóis. É ironia, galera. Bom vídeo do Bakagaijin. Adorei.